Antes de começar o vídeo, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz cada vez mais conteúdo legal para você. Bora lá! A história começa com o protagonista explicando que naquela época ele não entendia o que significava cruzamento e mundos paralelos. Enquanto ele olha para as fotos dos seus pais que ele tinha como lembrança, ele se lembra vividamente de comemorar o seu 6º aniversário no orfanato. A velhinha que cuidava deles colocou um objeto triangular em cima de sua cabeça enquanto pedia que o prota fizesse um desejo. Ele com certeza se realizaria, disse ela. Enquanto fechava os olhos e junta as mãos, ele desejava encontrar a mãe e o pai novamente. Quando ele acordou, o seu desejo tinha miraculosamente se realizado. 12 anos se passaram, mas ele descobriu que este mundo parecia esconder enormes segredos. Enquanto pedalava freneticamente pela cidade, concluiu que estava atrasado. Parecia que iria chover a qualquer momento. Ele tinha que chegar o mais rápido possível. Próximo à esquina, de repente ele se choca com alguém onde ambos caem no chão. Tio, você está bem? Pergunta o prota. O homem começa a murmurar algo enquanto coloca a mão no peito. Monstros! São todos monstros, corram! De repente ele se aproxima do prota com um olhar sombrio e fala que eles iriam devorar o protagonista. O que você quer dizer? Monstros? O tio parece olhar para algo atrás do nosso menino, que se vira para ver do que ele falava. Uma mão vermelha começava a aparecer no beco, mas logo em seguida some sem deixar vestígios. Será que ele estava alucinando? Rápido! Por aqui! Grita o homem, agarrando-lo pelos ombros. Ele fala que era para ele não confiar em nada. Enquanto ia completar a fala, de repente algo atinge o homem, que cai no chão aparentemente sem vida. Os guardas que estavam se aproximando do protagonista falaram para ele não ter medo. Ele estava seguro agora. Que diabos estava acontecendo? Pergunta ele ao guarda, que explica que aquele homem tinha escapado do hospital psiquiátrico. Era muito perigoso. Ele confirma se o nosso garoto estava bem. O protinha corre em direção ao beco para ver se havia algo lá. Não. Algo não estava certo. Ei, o que você está fazendo? Pergunta o guarda. Com certeza havia algo aqui agora mesmo, conclui ele. Mas só havia o gato vira-lata. Agora, dentro do carro, o policial fala que estava tudo bem, que não era para ele pensar muito sobre o ocorrido. Ele iria levá-lo de volta para uma escola primeiro. O prota agradece. Monstros. Existem realmente neste mundo? A cena muda para a escola. Sentado perto da janela, ele refletia sobre algumas coisas. Lembrava-se de muitos anos atrás, quando o avô faleceu. Ele vagamente viu algo. Naquela noite, ouviu rugidos estranhos, semelhantes a bestas, vindos do quarto do vovô. No dia seguinte, seus pais disseram que o vovô não existia mais. Naquela época, ele era jovem e sentia que tudo não passava de um pesadelo. Gao Yang, levante-se por favor! Oh não, pego de novo. O professor o havia flagrado mais uma vez, sem prestar atenção na aula. O professor mandou que ele se levantasse. Qual é a resposta da terceira pergunta? Alguém o toca, tentando chamar sua atenção. Era uma colega de classe. Ele responde ao professor. A resposta para a pergunta é C. Durante os exames, Li Weiwei está te passando as respostas? Vocês dois, fiquem depois da aula para limparem a sala de aula e os banheiros. Algumas horas depois, ambos estavam limpando as salas. Me desculpe, eu te causei problemas. A Weiwei responde que não era nada. Desde a infância até agora, ele sempre cuidou dela. Desta vez, eles estavam juntos nessa. A garota comenta que, naquela manhã, quando ele foi atacado por um paciente mental, a doença havia se espalhado. Se ele não estivesse se sentindo bem, não era para se esquecer. Era para lembrar-se de que ele tinha ela. O Prota e o Weiwei se conheciam desde a infância. Ele sempre teve sentimentos por ela, mas nunca teve coragem de se declarar. Ela sempre estava ao lado dele quando ele mais precisava. Os dois, de repente, começam a se aproximar, quase se beijando. Mas uma colega os interrompe, perguntando o que estavam fazendo. Era Wing Ling.
a melhor amiga da Wei Wei, a prodígio do atletismo escolar e também a deusa reconhecida da escola. Wei Wei pergunta por que a amiga estava ali. Ela já tinha terminado o treinamento? Wing Ling responde que veio chamá-la. O diretor parecia estar procurando por ela. Era para ela comparecer à secretaria. Com pressa, Wei Wei diz que já estava a caminho. A amigona então se senta em uma das carteiras escolares e pergunta ao nosso menino: "Você está bem?" Ela havia ouvido falar que ele encontrou um doente mental hoje cedo. Não aconteceu nada grave com ele? Ele estava bem, mas a bicicleta nova estava arruinada. Ele nem tinha terminado de pagá-la. A garota tenta provocá-lo. Acha que ele ainda estava com medo. Se não for isso, então como ele poderia ficar distraído na aula e acabar sendo castigado junto com a Wei Wei? Conte-me sobre o incidente com o paciente mental. Tenho muito interesse em coisas estranhas e bizarras, exclama a garota. Estou realmente interessada. O prota tenta escapar das investidas da garota. O que havia de errado com ela? Ela normalmente não era tão próxima assim. Por que estava agindo daquela forma? A garota começa a pressioná-lo contra a parede enquanto diz que, se ele tivesse alguma dúvida, poderia falar com ela, que se importava muito com ele. O prota tenta argumentar, mas ela o interrompe. Será que ela gosta de mim? Pensa ele, corando profundamente. Quando ela ia se aproximar mais, de repente alguém grita o nome do protagonista no corredor da sala. Retornou tão rapidamente. Pensa Wing Ling. Wei Wei aparece dizendo que o diretor não estava no escritório. "O que foi que ele te falou, afinal?" pergunta ela. "Provavelmente queria só lembrar vocês dois de não esquecerem de limpar os banheiros." "Algo assim", responde a amiga, disfarçando. "Só por isso? Por que me fez correr desesperada então?" Wing Ling se despede dos dois. Diz que eles podiam ir juntos para casa, pois ela iria embora sozinha. Ufa! Graças a Deus que a Wei Wei não viu os dois daquela maneira. Pensa o prota, aliviado. No caminho de casa, os dois passam por uma floresta um tanto sombria. A amiga pergunta ao prota o que ele acha de, depois do piquenique no sábado, eles assistirem a um filme ao ar livre. Seria uma boa. Ela ouviu dizer que teria até uma máquina de garras por lá. Poderia ser divertido. De repente, algo assusta os dois, interrompendo a conversa. Quem? Quem está aí?" grita o prota em alerta. "Gao Yan, você está bem? Você está distraído o dia todo", pergunta a amiga preocupada. "Me desculpa, Wei Wei. Eu só..." Ela diz que vê-lo tão perturbado a deixou triste também. Por um momento ele agarra as mãos dela. Com um tom sério, fala que, ultimamente, estava sentindo algumas coisas estranhas. Ele tinha algumas especulações assustadoras. Sentia que havia monstros ao redor deles naquele exato momento. Essas coisas. Seus braços são cobertos por escamas azul-acinzentadas, como insetos espremidos juntos, se contorcendo e rolando como se tivessem vida própria. Eles parecem estar sempre me espiando tudo ao redor deles. Wei Wei começa a ficar desconfortável e apreensiva com aquilo. O prota continua. "Às vezes, sinto que tudo isso é uma ilusão minha memória ficando confusa. Mas essas imagens são como slides de um filme, vívidas e inegáveis. Me fazem duvidar da própria realidade. Wei Wei, eu sei que o que estou dizendo parece inacreditável. Você não precisa acreditar em mim, mas não importa o que aconteça, você tem que se proteger." Wei Wei coloca a mão no rosto dele e diz com sinceridade: "Eu acredito em você. Acredito em cada palavra que você disse. Eu acredito nos braços monstruosos que você viu." De repente, a jovem começa a se transformar em um monstro horripilante e repulsivo, agarrando o prota pelo pescoço. "Olha, é assim? É assim que você viu?"